Você está acompanhando a luta do nosso amigo Antônio Neto lá na OIT? Acho uma oportunidade muito bacana para a gente falar sobre isso, porque a gente sempre tem falado contra a pasteurização, a banalização da vida do ser humano, do trabalho, né? Então, nos últimos tempos, a gente viu uma enorme concentração nos setores, principalmente do comércio, no setor industrial, no setor das matérias-primas. Nesses setores, a coisa vinha acontecendo há muito tempo. Mas também, o pessoal deve ter percebido, deve ter notado, né, que houve a chamada precarização do trabalho. O que significa precarização do trabalho? Primeiro, você teve aí as grandes redes de supermercado incorporando as médias, as pequenas, e aí é também uma concentração de mercado no varejo. Isso foi super acirrado no período da pandemia, quando as grandes companhias que trabalhavam com comércio virtual acabaram crescendo demasiadamente e acabaram, inclusive, também causando muito dano àquele sujeito que tinha seu pequeno negócio, seu pequeno comércio, negócio na rua, que dependia muito do fluxo de público, que ficou prejudicado em função das medidas restritivas do período da pandemia. O que acontece? Muita gente acabou apelando para os aplicativos, para a chamada uberização da economia. Então, o sujeito foi para o Uber, foi para o iFood, foi para o Rappi, foi para, enfim, uma 99 Táxi, uma série de aplicativos aí que estão já consolidados como grandes agentes no modelo, no processo econômico que a gente vive. E muita gente que foi para esses mercados acabou ficando desprotegida do aspecto do antigo conceito do vínculo empregatício. Foi dada à sociedade, de um modo geral, a ideia de que não era importante, não era necessário, não era condição sine qua non que você tivesse uma garantia, sob o ponto de vista da sua vinculação trabalhista, porque muitas vezes atribuía-se a essa vinculação trabalhista um custo excessivo para o empresariado. Quando, na realidade, a gente não pode negligenciar que tratam-se de vidas humanas, tratam-se de pessoas que precisam, eventualmente, se o sujeito está na motoca lá e surge um imprevisto, acontece um acidente, uma colisão, a gente sabe que o cara que está na moto, ele está muito exposto, de repente ele tem uma fratura, de repente ele tem impossibilidade de trabalhar e tudo mais, que precisam ser estabelecidos mecanismos de vinculação, de garantias mínimas, para que essas pessoas possam ter a tranquilidade mínima para exercerem os seus respectivos ofícios, sem necessariamente isso ser tão oneroso a ponto de inviabilizar a atividade comercial, industrial ou no setor de serviços. Então, esse trabalho que o Neto está fazendo em relação à busca, a partir da OIT, de que se estipulem regras mínimas para essa questão, e até a própria questão dos youtubers, o comandante Robson bem lembrou disso na nossa conversa nos bastidores, que o sujeito que está vinculado, por exemplo, nós até remarcamos, não é necessariamente o caso de quem, como comandante, como eu, acabam capitaneando praticamente sozinhos a estrutura do canal. Mas tem muita gente, como é o caso do Felipe, lá do Isto Não É Podcast, sim, que tem uma estrutura, ele tem uma sala, ele tem um aluguel, ele tem um IPTU, ele tem um condomínio, ele tem funcionários, equipe, né? Ele tem toda uma questão de estrutura, de custo fixo, e ele fica muitas vezes à mercê de uma exposição que, por uma medida restritiva, por qualquer tipo de disciplina que a plataforma possa estabelecer unilateralmente, nos chamados contratos de adesão, nos contratos de adesão que não dão, né? Existe uma relação de hipossuficiência no contrato de adesão. Ele não dá a condição àquele que está na parte mais frágil de questionar cláusulas, de rever cláusulas. Então, é importante que se materialize, sob o ponto de vista das garantias, uma questão mais universalizada. Aí o pessoal vai dizer, mas vocês falam aí, questionam muito das organizações multilaterais, e eu particularmente digo o seguinte, que o questionamento que eu faço das organizações multilaterais está vinculado a essa questão exatamente dos padrões que levam às relações de hipossuficiência. Então, você tem aí, muitas vezes, um estabelecimento de que regras que são recebidas no ordenamento jurídico brasileiro, na nossa estrutura legal, a partir de pactos e convenções, muitas vezes não estão preocupadas com a vida e com o dia a dia do cidadão brasileiro. E aqui é diametralmente oposta a questão. Quer dizer, aqui é um enfrentamento real ao globalismo, aqui é um enfrentamento real à menos-valia da pessoa,
a construções neomalthusianas, a construções que negligenciam a importância do ser humano. Então, eu queria primeiro parabenizar o Neto por essa luta, porque é uma luta bastante difícil, porque mexe com interesses muito poderosos, e esses interesses poderosos são sempre oligopolistas. Então, é o oligopólio da comunicação, é o oligopólio, eventualmente, do transporte marítimo. Essa é uma outra questão. Até o próprio transporte marítimo, em muitos lugares do mundo, ele é, hoje, totalmente terceirizado, né? Então, precisa ser criada uma disciplina que dê mínima garantia ao sujeito que está trabalhando de que em qualquer, vamos dizer, intempérie, qualquer situação que possa lhe privar do seu sustento, que ele tenha pelo menos um comunicado prévio, algo nos moldes de um aviso prévio, alguma coisa que não o deixe tão vulnerável. É uma empreitada e tanta, viu, comandante? É uma empreitada e tanta porque briga com gente muito poderosa e que está alinhada com aquela agenda, né, chamada Agenda 2030, chamada agenda do quem pode mais chorar menos.